Bom, pessoal, então agora a gente vai falar da síntese de ácido graxo e da lipogênese, tá? Só deixando bem claro uma coisa antes da gente começar, alguns detalhes. Síntese de ácido graxo, praticamente todas as células do nosso organismo que possuem organelas vão fazer, tá? Ou seja, elas conseguem sintetizar ácido graxo para a membrana plasmática, enfim, para outros tipos de situação, tá? Lipogênese, quem vai fazer? Tecido muscular, tecido adiposo e principalmente tecido hepático. A gente já vai ver qual é a diferença de síntese de ácido graxo e lipogênese. E para isso acontecer, a gente tem que estar em anabolismo e tem que ter presença de insulina. No cantinho ali, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa mágica, ó. Olha que incrível. Aqui tem insulina, certo? E por ter insulina, a gente tem bastante glicose na nossa circulação, tá? Que são essenciais para a produção de ácido graxo. Vai ter uma outra molécula importante que está até de laranja, é o citrato. A gente já vai ver por quê, tá? Mas só, vamos lá, desde o começo. Então, tenho bastante glicose, tá? Por conta disso vou ter bastante insulina, que eu estou representando ele estimulando a célula, a gente já vai ver onde ela é importante. Bastante glicose, vai entrar bastante glicose na célula, vai acontecer bastante glicólise, forma bastante piruvato, vai formar bastante acetil-CoA, tá? Primeiro aspecto aqui. Outra coisa, de novo, essa via aqui ela acontece na maioria das células, mas isso daqui principalmente vai acontecer em fígado. Então, vamos pensar que isso daqui é uma célula hepática, tá? Para o desenho ficar completinho aqui, tá? O que vai acontecer? Como tem bastante acetil-CoA, enfim, tem bastante aporte energético aí pra gente, vai acabar acontecendo uma coisa que a gente falou já na parte de síntese de colesterol. Eu vou ter aqui um aumento na mitocôndria de NADH, certo? Mas eu também tenho um aumento de ATP, tá? Esses dois aqui vão acabar sendo importantes, principalmente o NADH, né? Para diminuir a velocidade do ciclo de Krebs, tá? Só que o que acontece? O acúmulo de ATP junto com o acúmulo de acetil-CoA, tá? E a gente já viu isso, ó, se eu diminuo a velocidade do ciclo de Krebs, tá? Eu vou acabar acumulando acetil-CoA, porque eu tenho bastante aporte de acetil-CoA. Está chegando bastante aporte de acetil-CoA. Uma parte desse acetil-CoA acumulado vai lá para a síntese de colesterol nessa situação, né? A gente já viu isso, tá? Mas o que vai acontecer aqui? Tá? Se vocês lembrarem, o controle do ciclo de Krebs, ele está em enzimas que vêm aqui depois do citrato. Ele está nessa região aqui, são na reação das desidrogenases, que é isocitrato desidrogenase e alfa-cetoglutarato desidrogenase. Tá? O que eu quero dizer? O controle do ciclo de Krebs é o seguinte: a citrato sintase aqui, ela dá uma diminuída de velocidade quando eu aumento a ATP e NADH, mas essas duas enzimas diminuem mais de velocidade. Como assim? O que eu quero dizer? O citrato, ele acaba ficando represado aqui, tá? Ou seja, nessa situação que eu estou descrevendo, ó, que eu tinha muito acetil-CoA, daí acumulou NADH e ATP aqui por conta de bastante ciclo de Krebs que aconteceu, enfim, tem bastante aporte energético, certo? Eu vou acabar acumulando aqui também citrato. A gente vai ter um acúmulo de citrato aqui na mitocôndria, tá? Então é importante entender isso, esse citrato vai ser importantíssimo para a gente, tá? Por quê? Vamos lá. Os ácidos graxos, se vocês lembrarem de beta-oxidação, quando a gente faz beta-oxidação, pega o ácido graxo e vai quebrar ele em vários acetil-CoAs, tá? Para a síntese de ácido graxo é o contrário. Como assim o contrário? Eu vou precisar de vários acetil-CoAs, não vai ser de maneira direta, a gente vai ver, mas de vários acetil-CoAs para ir juntando eles e formar um ácido graxo, tá? O que acontece? Acetil-CoA consegue sair de mitocôndria? Não consegue. Tá? E a síntese de ácido graxo acontece em citoplasma. Tá? Então, como que o nosso organismo, como que as nossas células acabaram fazendo com que esse acetil-CoA chegue até aqui? Tá? O que acontece? Nessa situação, de novo, bastante glicose, bastante piruvato, enfim, energia pra caramba, tem bastante acetil-CoA, ciclo de Krebs tá uma diminuição de velocidade, isso daqui vai acabar causando um acúmulo de citrato também.
Quando eu tenho acúmulo de citrato em mitocôndria, o que a minha mitocôndria faz? Por difusão mesmo, o citrato acaba saindo. Tá? O citrato ele acaba saindo, ele vem pro citoplasma. Aqui eu estou representando de novo citoplasma da célula. Tá? Então essa região aqui é o citoplasma da célula. Tá? Então, ó, acumulei citrato na matriz, o citrato ele sai da matriz, ele é expulso da matriz e vem para o citoplasma. Tá? O que vai acontecer aqui quando ele chega no citoplasma? Se eu tiver ação da insulina, ó, eu preciso da insulina, eu vou acabar transformando esse citrato em acetil-CoA. Tá? Deixa eu só escrever aqui, eu já explico para vocês. Tá? Ó, citrato, ele vai ser expulso da matriz mitocondrial quando ele está em excesso lá dentro. Isso vai acontecer quando eu tenho muito acetil-CoA lá dentro, que veio de bastante glicose, provavelmente. Tá? Enfim, tem bastante energia sobrando, sobra acetil-CoA, vai formar muito citrato, pum, citrato vem para o citoplasma. Citrato está no citoplasma. Se eu tiver ação da insulina, ou seja, eu preciso da insulina, eu ativo essa enzima aqui que chama citratoliase, que vai converter o citrato em acetil-CoA e oxalacetato. Então eu não vou colocar aqui no desenho para não ficar poluído, mas esse citrato ele vai ser quebrado em acetil-CoA e oxalacetato. O oxalacetato volta aqui para dentro da matriz mitocondrial. Tá? A gente tem transportadores de oxalacetato tranquilo. Tá? Então, se eu tiver insulina, o que a insulina está estimulando aqui para a célula? Ela está falando, ó, pega esse citrato que está no citoplasma e transforma em acetil-CoA de novo. Tá? Tá revertendo essa primeira reação aqui do ciclo de Krebs da citrato-sintase, que é a primeira reação, se vocês lembrarem, é uma conjugação de acetil-CoA com oxalacetato para formar citrato. Aqui faz o contrário, pega o citrato e quebra em acetil-CoA e oxalacetato. De novo, não estou representando oxalacetato para não poluir o esquema, tá? Porque vai ter mais coisa aqui. Beleza. Tem um acetil-CoA no citoplasma. Tá? E o citoplasma vai ser o local onde ocorre a síntese de ácido graxo. Tá? E a nossa célula sabe disso. Como assim ela sabe disso? Se eu tiver acetil-CoA no citoplasma e citrato, tá? Aqui vai entrar a importância do citrato também, tá? A gente vai ativar uma enzima. Opa, fiz de cor errada aqui, desculpa. A gente vai ativar uma enzima que chama acetil-CoA carboxilase. O que essa enzima faz? Ela vai transformar o acetil-CoA em malonil-CoA. Tá? Daqui a pouco eu continuo daqui. Mas o que é importante a gente entender? Para essa enzima funcionar, acetil-CoA carboxilase, quem ativa essa enzima, tá? Ela só está funcionando se eu tiver citrato. Tá? É o citrato quem vai ativar essa enzima aqui. Tá? Então, ó, desde o começo de novo, tem muita glicose, muita energia disponível, enfim, vai formar muito acetil-CoA e vai ter muito NADH e muito ATP. Ciclo de Krebs vai estar numa velocidade reduzida. Tá? Eu vou acabar acumulando citrato por conta dessa redução da velocidade do ciclo de Krebs. A gente já viu, acumula acetil-CoA, síntese de colesterol, mas acumula citrato também. Esse citrato que está acumulado aqui na matriz vai ser expulso para o citoplasma. Chegou no citoplasma, se eu tenho a célula estimulada por insulina, a insulina ativa essa enzima aqui, citratoliase, que vai converter o citrato em acetil-CoA e oxalacetato de novo. Tá? Oxalacetato volta para a matriz, acetil-CoA fica aqui. Tá? Como o citrato está aqui no citoplasma, ele ativa essa enzima acetil-CoA carboxilase, que vai converter o acetil-CoA em malonil-CoA. Tá? Daí, esse malonil-CoA vai sofrer ação da enzima
ácido graxo sintase, tá? Então ele sofre a ação da enzima ácido graxo sintase, tá? O malonil-CoA vai sofrer a ação da ácido graxo sintase e a gente vai acabar gerando aqui, deixa eu fazer do outro lado que vai ficar mais fácil para a gente, e a gente vai acabar aqui produzindo ácido graxo, tá? Ácido graxo sintase, eu não vou entrar em detalhes no funcionamento dela, eu acho que pra gente aqui, como que funciona ácido graxo sintase exatamente não é o nosso foco, mas enfim, ela vai juntando malonil-CoA, enfim, tirando CO2 até chegar na molécula de ácido graxo. É o pensamento contrário da beta-oxidação. Lembra a beta-oxidação ia tirando acetil-CoA, certo, do ácido graxo? Aqui eu vou acrescentando acetil-CoA, mas na forma de malonil-CoA. Tá? Enfim, não vou ainda entrar em detalhes da função dessa enzima. O que é importante aqui? Tá? Chegou em malonil-CoA, tá? Se essa enzima aqui, acetil-CoA carboxilase, ela transformou acetil-CoA em malonil-CoA, não tem volta. Tá? Como assim não tem volta? Formou malonil-CoA, esse malonil, de alguma forma, vai parar lá em uma molécula de ácido graxo, tá? Não tem como voltar atrás. Essa reação aqui é irreversível, tá? Não volta, ou seja, formei malonil-CoA, vai virar ácido graxo. Tá? E quem faz isso é ácido graxo sintase. Essa reação aqui do malonil, enfim, sendo conjugado na ácido graxo sintase, acontece em retículo endoplasmático liso, tá? Que faz parte do citoplasma da célula, e a gente forma lá o ácido graxo. Tá? Então aqui a gente tem como é a síntese de ácido graxo. Tá? Reparem, ó, a gente precisa de algumas coisas para acontecer essa síntese. Primeiro, eu preciso cadê meu dedo? Aqui, ó, preciso de glicose, certo? A glicose tá alta, eu vou precisar da insulina, tá? A insulina também é importante. E outra coisa que é importante é esse citrato aqui no citoplasma, tá? Então a gente precisa de glicemia, porque a gente vai precisar da insulina para ativar aí a citrato-liase, mas a gente vai precisar de citrato no citoplasma também para ativar a acetil-CoA carboxilase, tá? Senão, não tem jogo, tá? E daí aqui tem uma informação importante, com certeza vocês não lembram, mas lá atrás, quando a gente falou de glicólise, tá? Reação 3 da glicólise, que é a reação, enfim, marca-passo da via, que ela regula a velocidade da via, a principal reguladora da velocidade da via, ou seja, se eu aumentar a velocidade dela, eu aumento a velocidade da glicólise, se eu diminuir a velocidade dela, eu diminuo a velocidade da glicólise. Eu falei para vocês lá no começo do semestre que citrato, tá? O citrato era um regulador negativo, um modulador negativo dessa enzima. Tá? E eu falei, a gente só vai conseguir entender o porquê na aula de síntese de lipídios, de síntese de ácido graxo. Por quê isso daqui acontece? Ó? Se tem citrato no citoplasma, obrigatoriamente, é só a gente voltar, ó, eu tenho muita energia sendo formada. Tá? Então, se eu tenho bastante energia sendo formada, eu preciso formar mais? Não. Então, eu diminuo a velocidade da glicólise. Tá? Então, o que vai diminuir aí a velocidade de glicólise com efetividade, a gente viu lá na frente ATP, tá? E o citrato também acaba fazendo isso. Tá? Bom, beleza, formei ácido graxo. O ácido graxo foi formado aqui, legal. Para onde esse ácido graxo pode ir? Tá? O que pode acontecer com esse ácido graxo? Ele vai ter duas grandes possibilidades. Uma que acontece em praticamente todos os tecidos, tá? Que é o seguinte, esse ácido graxo ele pode acabar se tornando um fosfolipídio, tá? E daí vai ser utilizado na membrana, tá? Ou em tecido muscular, tecido adiposo e tecido hepático, principalmente no hepático. O hepático é o mais importante de todos, eu já vou falar disso daqui a pouco, tá? Esse ácido graxo, ele pode sofrer o que a gente chama de lipogênese. Tá? O que é a lipogênese? Lipogênese é a síntese de triacilglicerol, tá?
Como que eu formo um triacilglicerol? Se vocês lembrarem, o triacilglicerol é formado pela união de 3 ácidos graxos e um glicerol. Tá? O glicerol a gente consegue produzir a partir de glicose, tá? E os 3 ácidos graxos aqui, eu pego 3 ácidos graxos, um glicerol, pum, triacilglicerol. Para que serve o triacilglicerol? Ele armazena energia, certo? Ele armazena ácido graxo. A gente usa ácido graxo como fonte de energia. O triacilglicerol, ele armazena essa energia para a gente, tá? O que acontece? Se vocês lembrarem, lá atrás, enfim, quando a gente falou de lipoproteínas, eu disse que o fígado é o principal produtor de gordura do nosso organismo, tá? E eu disse que essa gordura, ela pode vir de excesso de lipídios, enfim, mas também pode vir de excesso de carboidrato, tá? Então, vendo, quando eu tenho muita glicose, eu acabo ativando essa via aqui, enfim, expulsa citrato. Tudo isso começou porque eu tinha muita glicose. Então eu tenho muita energia sobrando, a gente vai armazenar essa energia na forma de triacilglicerol. Tá? O que acontece com o triacilglicerol que é formado lá no fígado? Esse triacilglicerol ele vai ser incorporado. Então aqui, se a gente considerar que essa célula é uma célula hepática, tá? Esse triacilglicerol aqui ele vai ser incorporado em uma VLDL para ser exportado para os tecidos que armazenam aí triacilglicerol, tá? Considerando esse esquema aí numa célula hepática, tá? Enfim, então, aqui a gente vê que o excesso de carboidrato, o excesso de glicose, vai acabar estimulando a síntese de triacilglicerol, vai acabar estimulando a síntese de gordura no fígado, que vai acabar assim depositando em tecido adiposo e tecido muscular, tá? Bem, vamos lá. Mas e se eu comi só um pouquinho de glicose, enfim, isso vai acontecer? Vai, tá? Por que vai acontecer? A gente precisa de gordura, o nosso organismo precisa de gordura, tá? Você ter 0 de gordura no organismo também não é algo saudável, tá? Então a gente sempre tem um pouquinho dessa síntese de gordura, não importa se você comeu pouco ou muito, você sempre vai sintetizar gordura após a alimentação, tá? O que acontece? A gente tem uma alimentação saudável, uma alimentação normal, com, enfim, sem exageros, que a gente vai produzir aí uma quantidade de gordura, digamos que fisiológica, tá? Uma quantidade de gordura normal, tá? Que você precisaria, você iria produzir de qualquer forma, tá? A gente precisa ter VLDL, a gente precisa ter esses sistemas funcionando para manter o nosso organismo em ordem, tá? Mas o que acontece? O excesso de carboidrato, tá? Qualquer excesso que a gente tenha de carboidrato vai acabar se tornando um excesso de gordura, tá? Então é aquela velha história que eu acho que eu já falei com vocês, né? Que, enfim, pão engorda, a gente sabe disso, é intrínseco do ser. Se você come 8 bilhões de pão, você vai ficar, enfim, maior, você vai ganhar massa gorda, tá? Só que você olha para o pão, o que é ganhar massa gorda? É ganhar lipídio, é ganhar gordura no seu organismo. Você olha para o pão, pão tem muito lipídio? Não tem. Pão tem bastante o quê? Carboidrato, tem bastante glicose, bastante amido, tá? Então, quanto mais carboidrato a gente ingere, o excesso de carboidrato acaba estimulando essa via que está na lousa, tá? Ou seja, estimulando a lipogênese no final das contas, que vai acabar estimulando o armazenamento de gordura, tá? Então, o carboidrato, muitas vezes, o excesso de carboidrato acaba por aumentar mais a massa gorda do que o próprio excesso de lipídio, tá? Em algumas vezes, dependendo do tipo de lipídio, isso acontece, tá? O carboidrato, enfim, ele estimula essa via, porque vejam, a gente precisa, para isso acontecer, de novo, que eu acho que é uma informação importante, a gente vai precisar de glicose, certo? Então a glicemia está alta, vou precisar de insulina, que ativa essa citratoliase aqui, tá? E vou precisar de citrato no citoplasma, tá? Se eu só tiver glicose elevada, sem citrato no citoplasma, isso vai acontecer? Não. Sei lá, se eu só tiver insulina elevada, que é raríssimo acontecer, sem glicose elevada, isso daqui vai acontecer? Não, eu preciso dos 3. Tá? Se eu, sei lá, tiver glicose elevada e insulina, mas não tiver citrato no citoplasma, isso vai acontecer? Não, eu preciso desses 3 pontos. Tá? São os 3 principais aqui, ó. A gente vai precisar dessa glicose elevada, do citrato no citoplasma e da insulina. Tá? A insulina, porque ativa a citratoliase, o citrato aqui para ativar a acetil-CoA carboxilase
e a glicose para dar origem aqui a esse acetil-CoA, esse acúmulo de acetil-CoA que acaba acumulando citrato e expulsando o citrato da mitocôndria, tá? Então eu acho que é isso aí, pessoal. Comam pão, mas sem excesso.